apaixonados do Tubeflix. Você gosta de histórias como essa? Escreve nos nossos comentários fogo, e saberemos aqui sim. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O calor de sua respiração ainda queimava minha pele. Meus lábios estavam entreabertos, meu corpo colado ao dele, e cada centímetro do meu ser ansiava por mais. Os olhos dele, escuros e famintos, me devoravam com uma obsessão perigosa. Você não tem ideia do que fez comigo, a voz dele era um sussurro rouco, carregado de desejo. As mãos firmes deslizaram por minha cintura, me puxando para mais perto, e quando sua boca encontrou a minha outra vez, eu soube que estava perdida. O beijo era urgente, desesperado. Uma mistura de luxúria e algo mais sombrio, uma necessidade incontrolável. Eu nunca tinha sido beijada daquele jeito antes. E então, como se um choque de realidade o atingisse, ele se afastou de repente, os olhos faiscando sob as luzes da cidade. Eu não devia, ele passou a mão pelos cabelos, tentando recuperar o fôlego. Mas agora que te amei e sentir você, não vou conseguir parar. 3 semanas antes. O céu de Nova York estava carregado de nuvens pesadas quando subi no carro luxuoso do meu pai. Ele era motorista particular da família Vasquez, uma das mais ricas do país. Cresci vendo aqueles homens engravatados e suas esposas deslumbrantes desfilando em eventos, sempre inalcançáveis. Mas havia um em especial que sempre me fazia aprender a respiração: Enzo Vasquez. Ele era tudo o que um homem poderoso deveria ser. Alto, moreno, dono de um olhar que parecia ver através de você. Mas também era um completo arrogante. Mulherengo. Frio. O tipo de homem que jamais olharia para a filha do motorista. Até que olhou. A porta do carro se abriu, e lá estava ele. Terno impecável, gravata frouxa e um humor azedo. Ele não olhou para mim de imediato, apenas afundou no banco traseiro e soltou um suspiro exausto. Para o clube, senhor? Meu pai perguntou educadamente. Não. Para qualquer lugar longe da minha família. Aquilo era incomum. Os Vasquez viviam para os negócios, e Enzo nunca fugia de suas responsabilidades. Mas naquela noite, havia algo diferente nele. Algo que o fez, pela primeira vez, desviar os olhos para mim. Nossos olhares se encontraram pelo espelho retrovisor, e um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo predatório em sua expressão. Você, ele disse, e meu coração disparou. Qual é seu nome mesmo? Engoli em seco. Ele nunca havia se dirigido a mim antes. Isabela, respondi baixinho. Ele inclinou a cabeça, analisando-me como se estivesse vendo algo que nunca percebeu antes. Quer sair comigo esta noite, Isabela? Meu pai se engasgou ao volante. Senhor, ela não. Ela pode responder sozinha, Enzo interrompeu, os olhos cravados em mim. Senti meu coração bater forte contra o peito. Aquilo não fazia sentido. Por que ele queria sair comigo? Mas, contra toda lógica, minha boca formou uma palavra que mudaria tudo. Sim. Meu pai, ouvindo, apenas consentiu e ela foi. E eu não fazia ideia do que ele queria realmente comigo. O silêncio entre nós era denso, carregado de uma tensão que eu não sabia explicar. O carro avançava pelas ruas de Nova York, e eu ainda tentava entender como tudo tinha acontecido tão rápido. Eu estava sentada ao lado de Enzo Vasquez. O homem mais poderoso e inacessível que eu conhecia. E, naquele momento, ele estava completamente focado em mim. Por que eu? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse conter. Enzo sorriu de canto, um sorriso lento e carregado de mistério. Porque você disse sim. A resposta não fazia sentido. Mas antes que eu pudesse questionar, ele encostou o corpo no assento de couro e me analisou. Você está nervosa? Eu só não entendo o que está acontecendo. Ele soltou um riso baixo, deslizando os dedos pelo queixo, como se estivesse se divertindo com a minha confusão. Vamos jogar um jogo, Isabela, sua voz era pura sedução. Uma única noite.
Sem perguntas, sem promessas. Apenas um momento fora da realidade. Meu coração acelerou. Eu deveria dizer não. Eu sabia que homens como ele não se apegavam, que aquilo não significava nada para ele. Mas, por algum motivo, eu queria saber o que era ser desejada por Enzo Vasquez, mesmo que fosse por apenas uma noite. E se eu quiser perguntas? Desafiei. Os olhos dele brilharam. Ele se inclinou para mais perto, sua mão roçando minha perna de leve, fazendo meu corpo inteiro reagir. Você não vai querer. Eu deveria recuar. Mas ao invés disso, segurei seu olhar e fiz o que nenhuma mulher deveria fazer com um homem como ele, aceitei o desafio. O restaurante onde Enzo me levou não era qualquer um. Era exclusivo, reservado para poucos. O garçom nos recebeu como se ele fosse um rei, e, de certa forma, ele era. Alguma preferência? Ele perguntou, observando-me com atenção. Eu deveria pedir algo simples. Algo que não chamasse atenção. Mas, ao invés disso, ergui o queixo e encarei aquele homem que parecia querer me devorar com os olhos. Surpreenda-me. O sorriso satisfeito que surgiu em seus lábios me fez prender a respiração. Você gosta de jogar, não é? Apenas não gosto de ser previsível. Ele se inclinou um pouco mais sobre a mesa, os dedos deslizando ao longo da taça de vinho que o garçom acabará de servir. Isso vai ser interessante. A noite avançou entre olhares intensos, provocações veladas e uma tensão crescente que nos envolvia como uma armadilha. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu estava entrando em um jogo que não sabia como vencer. E Enzo Vasquez já estava obcecado por mim. O elevador subiu lentamente, o silêncio entre nós carregado de uma eletricidade quase insuportável. O jantar tinha sido um jogo de provocações, olhares prolongados, palavras cheias de duplo sentido. Mas agora, aqui, a poucos andares de um destino desconhecido, a tensão se tornava insuportável. Eu deveria recuar. Eu deveria dizer que era tarde demais e que precisava ir para casa. Mas Enzo estava ali, a poucos centímetros de mim, observando-me como um predador prestes a atacar. A porta do elevador se abriu e, em um movimento rápido, ele segurou minha mão e me puxou para dentro da cobertura luxuosa. Meu coração batia frenético, minha respiração falhava. Eu deveria perguntar se você quer entrar, sua voz era rouca, perigosa. Mas acho que já sei a resposta. Ele estava certo. Eu já estava dentro. E, no fundo, eu não queria sair. A parede fria pressionava minhas costas quando os lábios dele finalmente tomaram os meus. Não havia mais jogos, nem provocações. Apenas o fogo da paixão queimando entre nós, intenso e incontrolável. Seus beijos eram profundos, famintos, como se ele quisesse me consumir por completo. Suas mãos deslizavam pelo meu corpo, explorando cada curva, arrancando de mim suspiros que eu nem sabia que podia soltar. Você me enlouquece, Enzo murmurou contra minha pele, seus lábios traçando um caminho perigoso pelo meu pescoço. Minha cabeça girava. Eu nunca tinha sentido algo assim antes. Cada toque dele era como um incêndio dentro de mim, uma necessidade crescente que me fazia perder qualquer resquício de controle. Enzo, meu sussurro mal saiu. Ele me pegou no colo sem esforço e me levou para o quarto, me deitando sobre a cama macia. Seus olhos escuros devoravam cada pedaço de mim, como se quisesse gravar aquela imagem na memória. Se você quiser que eu pare, diga agora. Eu não queria que ele parasse. E naquela noite, eu me entreguei a ele pela primeira vez. Foi quente, intenso, como se estivéssemos em chamas. E quando amanheceu, percebi que nada mais seria como antes. Você já fez a sua inscrição? Clica no botão curtir. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas da cobertura, banhando o quarto em tons dourados. Mas eu não sentia calor, sentia apenas um frio percorrer minha espinha quando meus olhos se abriram e percebi que a cama ao meu lado estava vazia. O travesseiro ainda carregava o cheiro dele. O lençol, ainda amassado pelo fogo da noite anterior, agora parecia um lembrete cruel de que aquilo podia não significar nada para ele.
Sentei-me devagar, puxando o tecido fino do lençol contra o corpo, como se aquilo pudesse proteger meu coração da tempestade de emoções que ameaçava me engolir. Então, a porta do quarto se abriu. Enzo estava ali. Camisa social aberta, cabelos bagunçados, um copo de café na mão. Mas seu olhar, frio, controlado. Diferente do homem intenso que me tomou nos braços na noite passada. Você acordou. Minha garganta secou. Você saiu. Ele deu de ombros, caminhando até a janela, observando a cidade abaixo como se estivesse fugindo de algo. Eu tinha algumas reuniões para resolver. Meu coração apertou. Eu sabia que estava sendo tola, mas parte de mim queria que ele dissesse algo diferente. Algo que fizesse aquela noite valer mais do que um momento passageiro. Mas ele permaneceu em silêncio. Enzo, minha voz era um sussurro incerto. O que foi isso para você? Ele se virou, seu olhar indecifrável. Eu não sou o tipo de homem que dá explicações, Isabela. Eu te quis. E eu tive você. As palavras cortaram mais do que eu esperava. Só isso? Ele me observou por um longo momento, e então se aproximou. Seus dedos roçaram meu queixo, erguendo meu rosto para que eu olhasse diretamente em seus olhos. Eu não sou um homem que sabe amar. Meu peito se apertou, uma mistura de raiva e dor. Mas antes que eu pudesse responder, ele soltou meu rosto e caminhou até a porta. Vista-se. Eu mando alguém te levar para casa. E então ele saiu, me deixando sozinha no quarto onde, poucas horas antes, ele me fez sentir como a única mulher do mundo. Mas agora eu sabia a verdade. Eu não passava de um jogo para Enzo Vasquez. Ou, pelo menos, era isso que ele queria acreditar. A limusine parou em frente ao meu prédio, mas eu não saí. Minhas mãos estavam fechadas em punho sobre o colo, meu coração ainda batendo rápido desde que Enzo me deixou sozinha naquela cama. Senhorita? A voz do motorista me despertou. Só um minuto. Eu respirei fundo. Eu deveria descer e seguir com minha vida. Esquecer a noite passada, fingir que nada aconteceu. Mas como esquecer algo que ainda queimava na minha pele? Minha mente gritava que Enzo Vasquez era um homem frio, incapaz de se apegar a alguém. Mas meu coração, ele se agarrava a cada olhar, cada toque, cada sussurro daquela noite. Enzo estava se afastando. Mas seria por desprezo ou por medo do que sentia? Antes que pudesse pensar demais, peguei meu celular e digitei uma mensagem. Isabela, obrigada por ontem. Mas uma noite não foi suficiente para mim. Apaguei. Digitei de novo. Isabela, se você quiser me esquecer, terá que se esforçar mais. Apaguei de novo. Fechei os olhos, inspirei fundo e então escrevi a única coisa que eu realmente queria dizer. Isabela, se realmente não significou nada para você, olhe nos meus olhos e diga. Antes que pudesse me arrepender, enviei. Minutos depois, a resposta chegou. Enzo, meu escritório. Agora. Meu coração deu um salto. Fugir ou ficar? Eu já sabia a resposta. Underline, 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 underline. O prédio dos Vasquez era imponente, e cada passo meu até o andar de Enzo parecia ecoar na minha mente. Quando as portas do elevador se abriram, encontrei sua secretária me encarando surpresa. Ele está esperando por mim. Ela hesitou, mas assentiu, me guiando até a porta de vidro do escritório. Quando entrei, Enzo estava de costas, observando a cidade pela parede envidraçada. Seu terno estava impecável, mas a maneira como seus ombros estavam tensos entregava que algo o incomodava. Você veio. Você mandou. Ele virou-se devagar, seu olhar escuro analisando-me como se estivesse tentando decifrar algo. O que você quer de mim, Isabela? A verdade. Ele soltou um riso baixo e descrente. Você realmente acha que há algo mais para entender? Caminhei até ele,
parando a poucos centímetros de seu corpo. Se não há nada, então olhe nos meus olhos e diga. Ele ficou em silêncio. Meu coração batia frenético enquanto esperava sua resposta. Mas ao invés de palavras, ele segurou minha nuca e sua boca tomou a minha com um desespero selvagem. Seu beijo era exigente, possessivo, carregado de algo que ele se recusava a admitir. Quando nos afastamos, sua respiração estava pesada contra meus lábios. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, ele murmurou, sua testa encostada na minha. Eu sorri. Então pare de lutar contra isso. E, naquele momento, percebi que eu tinha conseguido. O homem que dizia não saber amar, estava prestes a se render. Os olhos de Enzo queimavam sobre mim, como se travassem uma batalha interna. Mas dessa vez, ele não fugiu. Não fingiu que aquilo não significava nada. Você não entende, Isabela, sua voz era rouca, carregada de desejo e frustração. Então me faça entender. Ele não precisou de mais incentivo. Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou para mais perto, suas mãos deslizando possessivas pela minha cintura. O calor do seu corpo me envolveu, e quando seus lábios tomaram os meus, soube que não havia mais volta. O escritório sumiu ao nosso redor. Tudo o que importava era o toque dele, a forma como seu corpo se encaixava no meu, como se pertencesse a mim desde sempre. Você me faz perder o controle, Enzo sussurrou contra a minha pele, sua respiração quente enviando arrepios por todo o meu corpo. Eu nunca o tinha visto assim. A pose fria e calculista havia desaparecido. Em seu lugar, havia um homem que ardia de desejo, faminto, obcecado. A mesa de mogno se tornou nosso refúgio quando ele me puxou para cima dela, seus lábios explorando cada centímetro da minha pele. Diga que é só minha, sua voz era uma ordem, mas também um pedido. Meu coração acelerou. Sempre fui. Isso pareceu incendiar algo dentro dele. E naquele momento, Enzo não era o bilionário poderoso. Nem o homem frio e intocável. Ele era meu. E eu era dele. Aquela noite tinha sido intensa. Mas desta vez, foi algo além do físico. Foi como se cada toque fosse um pacto silencioso. Como se, sem dizer uma única palavra, ele estivesse me entregando o que sempre negou a si mesmo. O amor. Enzo me beijava como se sua vida dependesse daquilo, como se eu fosse a única coisa capaz de salvá-lo de si mesmo. Mas havia algo diferente agora. Algo mais profundo do que apenas desejo. Quando nos afastamos, seu olhar estava intenso, mas vulnerável. Isabela, sua voz era rouca, quase um sussurro. Eu tentei te afastar, tentei negar o que sinto. Mas não posso mais. Meu coração disparou. O que você está dizendo? Ele segurou meu rosto com as duas mãos, seu olhar queimando o meu. Que eu sou seu. Sempre fui. Minha respiração falhou. E eu sou sua. O alívio cruzou seu rosto, como se finalmente tivesse permitido a si mesmo sentir. Ele me puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no meu pescoço. Eu nunca quis amar. Mas você me fez querer, e agora não posso mais voltar atrás. As palavras eram tudo o que eu precisava ouvir. Naquela noite, Enzo não apenas me tomou nos braços com paixão. Ele me amou. Com cada toque, cada beijo, cada sussurro. E quando o sol nasceu, ele ainda estava lá, segurando-me com força contra si. Nunca mais vou te deixar, Isabela. Você é minha. Para sempre. Sorri, sentindo o coração transbordar. Para sempre. Porque, contra todas as expectativas, o bilionário frio e inalcançável agora era meu. E eu era dele. Após se amarem por mais de 5 vezes no escritório, naquela tarde, eles saíram de mãos dadas. Todos ficaram surpresos e sem compreender. Olhavam para ela como desprezo e inveja, a filha do motorista. A partir daquele dia Isabela passou a ser conhecida como a namorada do chefe. Ele investiu em Isabela.
Ela entrou em uma boa faculdade e já começava a dominar assuntos voltados ao mundo empresarial. Após muitas noites e tardes quentes de amor, momentos que pareciam uma eternidade pois eles tinham fôlegos para amarem inúmeras vezes em um curto espaço de tempo, Isabela anunciou que estava grávida. Foi a maior alegria para ele. Ele disse que daria uma família ao seu filho, fruto do amor mais quente e bonito que já viveu. Ele pediu ao pai de Isabela permissão para casarem. Eles se casaram, o filho nasceu. Após um tempo ela engravidou novamente, e eles formaram a família mais feliz e harmoniosa daquela família tradicional que somente se casavam por interesse. Se fosse você, você viveria um amor como esse? Me diz nos comentários se sim ou não e vejo você na próxima história. Tchau, tchau.